Louvado seja Deus pelo nosso dia. Bom dia, mulheres. Bom dia, crocheteiros que estão aí também no trabalho aí no serviço, né? Nesse serviço lindo de artesanato que é o crochê. E hoje, gente, eu vim trazer para vocês uma produção que eu vou iniciar agora, tá bom? Eu recebi 2 encomendas de um jogo de banheiro para a mesma pessoa. Um jogo eu já fiz. Os materiais que eu vou utilizar nessa produção é esse multicolor da Barroco Geleia, tá? Que ele tá bem desbotado porque ele não é o premium, tá? Esse verde meu aqui, ele é o premium. Só que aqui tá mostrando pra vocês na câmera uma cor bem viva. Na verdade, não tá. Eu nem gosto muito dessa cor geleia. Não acho ele muito bonito, né? Mas o jogo que eu mandei a inspiração pra cliente tinha essa cor, então eu vou precisar usar ele, né? Aí, vou passar as folhinhas com esse Barroco aqui lindo, maravilhoso. Esse aqui é o meu favorito, viu, gente? Da Barroco, e esse daqui é o prêmio. Sempre quando eu vou comprar, eu compro do prêmio. Pelo menos as folhinhas eu compro sempre do prêmio, tá? E aqui, depois eu vou utilizar nas bases, né? O castanho. E esse castanho tá um arraso da Eco Brasil. Deixa eu filmar o lote para vocês verem, né? Se tiver na loja, vocês comprem, porque ele tá limpo, ele está lindo, bem torcido. E vocês sabem que Eco Brasil é barbante de qualidade, né? Na minha opinião, a melhor de todas as marcas, tá bom? O lote dele, 18, 11, 24, M3, tá? Então, se você achar aí na loja, pode comprar esse lote, tá bom? Deixa eu tirar esses aqui da frente para eu mostrar para vocês agora esse salmão. Olha que salmão lindo, 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 lindo de viver. O lote dele, 2001, 25T1. Também do mesmo jeito, olha, limpo. Infelizmente, aqui no vídeo não tá mostrando como que ele realmente tá. Aqui pra mim ele tá bem mais bonito do que tá aparecendo pra vocês, tá? O salmão tá aparecendo, o bege, esse castanho ali, ele tá aparecendo bem do jeito que ele é. Mas o salmão não, ele tá um pouco desbotado no vídeo. Aqui pra mim tá a coisa mais linda do mundo. E eu vou utilizar também esse daqui, que é o bordô, todos da Eco Brasil, tá? Deixa eu afastar um pouquinho. Todos da Eco Brasil, e o lote dele 2908-24M2. Também tá um bordô muito lindo, olha só, gente, a qualidade desse barbante, todo limpinho, para vocês aí, tá? Mais parecido com o vermelho, mas não, ele é um bordô muito lindo, tá? E são essas as cores que eu vou usar. Para confeccionar esse jogo também eu vou precisar de agulha 3,5 milímetros, é a agulha que eu uso para trabalhar com fio 6, tá? Eu já comprei até aquelas que tem o cabinho emborrachado, mas eu não me adaptei. Eu só gosto dessa aqui, que tem 2 pontas. Essa ponta de cá é número 5, a de cá é 3,5. Vou precisar de uma tesoura de arremate, você pode usar qualquer tesoura. E vou precisar também de uma agulha de tapeceiro para fazer acabamentos, tá? E também, gente, depois que eu faço os acabamentos, que eu dou os nozinhos, né? Eu abro o fio, dou os nozinhos, geralmente 3. Eu escondo os fios e no finalzinho do fio eu uso também um pouquinho de cola e deixo assim o máximo escondido. Eu puxo bastante o fio e coloco ali bem por dentro de um pontinho e depois eu seguro um pouco para poder não ficar aquela parte dura mostrando, tá? Então o acabamento ele é fundamental. As clientes deixam de comprar na mão de uma artesã para comprar na outra justamente por causa dos detalhes. Então, vocês caprichem. Agora, eu vou aqui confeccionar as minhas flores nesse geleia e vou trazer para vocês o peso, tá bom? Eu já sei que as flores que eu vou fazer, a rasteira, ela pesa mais ou menos ali 5 gramas cada uma. Eu vou precisar de 7, né? 7 vezes 5 dá 35, né? Então, eu já sei mais ou menos quantos gramas que eu vou usar, mas eu trago para vocês pra gente conferir, tá? Então, vou produzir minhas flores e já já eu volto com vocês. Então, meninas, já produzi aqui as minhas flores, tá? Fiz 7 e ficou ainda mais leve do que eu imaginei.
e acabou dando aí 30 gramas apenas de multicolor que eu utilizei. Melhor ainda, né? Graças a Deus. Agora eu vou passar esse verdinho e peso para vocês de novo, tá? Elas eu ainda não fechei, tá? Eu vou usar a agulha de tapeceiro para fazer o fechamento delas aqui. Eu deixei já 2 correntinhas. Foca, menina. Quer focar, mas não foca. Deixei aqui 2 correntinhas, agora eu vou fazer o acabamento, tá? E ele vai ficar tipo assim mesmo, olha, como se fosse só as correntinhas mesmo, tá? Então, depois que eu fizer, eu volto e mostro pra vocês como que vai ficar o verdinho. Gente, voltei aqui já com as minhas flores prontas e me surpreendi. Vamos só pesar aqui primeiro para eu mostrar pra vocês. Vamos lá, tinha 30 gramas, agora temos 65 gramas. Então, aqui sim, nós gastamos 5 gramas de verdinho em cada square desse. Eu não gosto muito do geleia, né? Já falei pra vocês, mas agora que eu passei o verdinho, eu achei que ficou assim bem delicado. E agora que eu já pesei, vou pegar tudo aqui e vou passar aqui, se não me engano, 2 carreiras do bege. E tem uma coisa, pessoal, que eu não tinha percebido na foto da inspiração, tinha mais 2 cores. Uma cor é tipo um vermelho bem fraco, ou um rosa mais escuro, e a outra cor é um preto. Eu tenho preto ali bastante, graças a Deus, e eu tenho um tom de rosa que eu acho que eu vou conseguir passar nas 3 peças, né? Já passei aqui 3 carreirinhas desse bege. Olha, separei os square com a cor da base. Assim ficou a base do tapete. Essa daqui é a base da tampa do vaso, que eu vou fazer arredondada. Eu pensei de fazer a parte de baixo quadradinha, né? Como eu tô fazendo aqui a tampa, o pé do vaso. Mas depois eu deixei quieto e falei, não, vou fazer igual o tapete mesmo, tá? Aí, o pé do vaso, eu já fiz diferente. Eu fiz essa parte aqui quadradinha, essa parte aqui oval, tá? Aí, eu vou passar agora 2 carreiras do barbante salmão. Eu vou pesar essas bases logo aqui, tá? Vou pesar, que aí vocês já ficam sabendo quanto que eu gastei para fazer essas carreiras aqui do bege. 76 gramas, tá? Vamos tirar aí uns 15 gramas. Deixa eu ver. 10, 20, 30 gramas. Vamos tirar 30 gramas aí dos 2 multicolor, né? Mesmo sabendo que o vermelhinho pesou 4 gramas apenas, de 4 a 5 gramas, mas vamos arredondar para 5 gramas da florzinha e 5 gramas aqui do verdinho. Tirando aí, então, nós temos 30 gramas de multicolor e 46 gramas desse castanho. Então, essa aqui é a base do tapete. Aqui, dessas outras 2 peças, nós vamos descontar 20 gramas, né? 10 gramas cada squarezinho já com o verde. 54. Então, 54 menos 20, 34 gramas de castanho que eu gastei aqui nessa peça. 53 menos 20, 33 gramas que eu gastei nessa outra peça aqui, que é a tampa do vaso, tá? Então, eu vou lá passar o meu salmão e volto para pesar, para mostrar para vocês como que tá ficando a nossa produção. Voltei, mulherada. Olha, eu já passei aqui as 2 carreiras do salmão, como eu tinha falado para vocês. Olha, tá ficando show de bola, né? Olha, aqui eu fiz assim para dar certo, tá? Para o espaço ficar certinho lá na entrada do vaso. Coloquei aqui um pontinho alto e uma corrente e dei sequência na base toda. A luz aqui tá estourada, tá parecendo que tá bem clarinho para vocês. Dei sequência em tudo, finalizei aqui com um ponto alto dentro do espacinho do leque. Aí depois, mesmo que eu não queria, gente, voltar com
o lado avesso. Ainda pensei de arrematar o fio aqui e começar ali do lado direito. Mas ia ter muito arremate para eu fazer depois. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa para fazer arremate. Então, eu resolvi voltar aqui mesmo, no avesso, e fiz essa carreirinha. Aí, agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou... Eu precisei dar uma pausa aqui rapidinho. Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar daqui, fazer 30 correntinhas no fio bordô. Eu dou a laçada inicial, entro aqui dentro e daqui eu começo a puxar as correntinhas. Eu vou fazer 30 desse lado. E também vou fazer mais 30 correntes deste lado e vou arrematar. Vocês entenderam? 30 correntinhas aqui, corta o fio. 30 correntinhas aqui, corta o fio. Aí depois que eu fiz as duas correntes dos dois lados e cortei, eu vou contar daqui para cá a quantidade de bloquinhos que dá para fazer até chegar no terceiro ponto alto. Quando chegar no terceiro ponto alto, aí eu já sei que aquela correntinha ali onde que vai ficar o último ponto é onde que eu devo começar. Aí eu faço 3 pontos altos, uma corrente, de modo que aqui, em cima desse ponto, eu feche. Na última correntinha eu fecho um ponto alto aqui do grupinho de 3. Aí, em cima desse bloquinho vai ficar uma correntinha e em cada espacinho 3 pontos altos, tá? Deu para vocês entenderem bem? Eu vou fazer e depois eu volto e mostro para vocês, tá bom? E agora eu vou pesar, antes eu já estava esquecendo. Vou pesar essas 3 bases para a gente ver quanto que nós evoluímos, quanto que nós gastamos, tá? E aí depois é que eu vou fazer a parte cor de vinho e mostro para vocês. Coloquei aqui a base do encaixe do vaso, né, do pé do vaso. E ficou com esse peso agora de 74 gramas. E agora eu vou tirar aqui, vamos colocar essa peça aqui, que é a peça da tampa. 78 gramas, ficou bem parecido o peso, né, com o pé do vaso. E agora, a base do tapete, 105 gramas. Por enquanto tá bem econômico, né? Agora eu vou passar as duas carreirinhas aqui desse bordô. Quando eu tiver passado as duas carreirinhas nas 3 peças, eu volto e mostro para vocês, tá? Fiz aqui as minhas carreiras no barbante bordô. Já tá ficando bem lindo, né? Olha que combinação de cores, show de bola, gente. Incrível, né? E aqui, já fiz aqui aquele esquema do pé do vaso, né? Vou explicar como que eu fiz. Fiz as correntinhas aqui, eu fiz 30. Aqui fiz 30. Cortei os 2 fios. E pelas minhas contas, contando daqui até o último bloquinho que eu fiz, que dava um bloquinho inteiro, eu precisei usar apenas 27 pontos. Então, os outros 3 que sobraram, eu desmanchei, tá? As correntinhas que sobraram. Aí, nesses pontos, como que eu fiz? Eu comecei aqui, olha, emendei o fio na primeira correntinha desse lado e fiz 3 pontinhos, um em cada ponto, pulei um pontinho de correntinha e fui fazendo isso até chegou aqui. Chegou aqui, eu dei continuação. Aqui, olha, o último ponto ficou aqui no ponto alto, em cima do ponto alto, tá? E aí, eu dei a continuação aqui, fiz toda a carreira, olha, e vim pra cá. Aqui também tinha as correntinhas, aí eu só coloquei os pontos altos, os grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E quando eu finalizei os pontos altos, como a última carreira que eu vou passar vai ter picô e vai ser picô nessa cor, e para mim passar a próxima carreira, ou eu teria que arrematar o fio aqui, ou então voltar no avesso, e eu não queria voltar no avesso, então eu decidi já fazer o acabamento. Então, daqui mesmo, que foi onde eu finalizei, eu já comecei aqui, fiz 2 picôzinhos
E nessa parte aqui das correntinhas, eu fiz um pontinho baixo para cada correntinha. Aí, aqui nessa parte, eu comecei a fazer os picôs. Um picô eu fechava no espaço, o outro no ponto do meio do bloquinho, tá? E aí eu fiz. Eu poderia ter diminuído pelo menos de 2 a 3 picô, porque essa alcinha aqui, olha, ela ficou bem soltinha. Qualquer coisa, ela volta aqui pra trás, ó. Tá vendo? Mas eu ainda vou dar um jeito de arrumar ela. Mas é assim que eu faço, tá, gente? Se vocês têm dúvida, tem gente que tem muita dificuldade, eu sempre faço assim, tá bom? Essa distância que eu já medi lá no meu vaso ficou perfeito. Aí, gente, quando eu fiz os picôs aqui, eu voltei aqui fazendo ponto baixo, fiz os 2 picôzinhos assim como eu tinha feito desse lado. Aí, eu fechei aqui com ponto baixíssimo, subi 2 correntes, 3 correntes. E peguei aqui no próximo espacinho, já no grupinho de 3 pontos altos, né? Porque eu precisava de 2 carreiras dessa cor, olha. 2 carreiras na cor Bordeaux. Aí eu fiz assim, aí... Ah, mas ficou sem o picô nessa pontinha aqui e aqui. Lembra que eu falei para vocês que a última carreira vai ser de picô com essa cor Bordeaux? Então, a hora que eu for fazer a última carreira, eu já começo daqui e finalizo aqui. Então, esse acabamento aqui eu ia fazer por último de tudo, mas ele já tá pronto, então eu finalizo aqui depois, tá? Então, é dessa maneira que eu faço assim o pé do vaso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixem a dúvida de vocês, tá? Que eu procuro resolver, ajudar vocês. Aí, só para deixar aqui de dica, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Na cabecinha da quinta carreira é que a gente amarra o fio para fazer ali essa extensão, esse braço do encaixe do vaso, tá bom? Porque se fizer antes, fica apertado, tá? Então, é sempre assim, faço 4, 5 carreiras. Na parte da cabecinha do ponto da quinta carreira é o lugar onde eu vou começar as correntes, ok? E aí, olha, aqui ficou a tampa do vaso, aqui ficou o tapete da pia. Acho que ele vai ficar um tamanho muito bom, deve ficar com 73 por aí, 74. E agora eu vou pesar para vocês, tá? Para vocês verem aí quanto que acrescentou e a gente poder fazer aquela continha de deixar na descrição para vocês. Olha, a base do tapete ficou com 141 gramas. 107 gramas a tampa do vaso. E o pé do vaso, 114 gramas, tá bom? Lembrando que eu já fiz o acabamento do picô, então por isso pesou um pouquinho mais. As próximas carreiras eu vou fazer agora de bloquinhos de 3 pontos altos sem a parte do aumento. É daquelas cores que eu falei para vocês que eu não tinha observado, por isso que eu não trouxe no início, na abertura do vídeo, tá? Uma que me parece preto, outro que me parece um rosa escuro. Pessoal, passei aqui as carreiras do preto. Olha, uma carreira do preto. E agora eu vou pesar para vocês, tá? Essa aqui é a base do tapete, 164 gramas. Tampa do vaso, 126 gramas. Pé do vaso, 133 gramas com essa carreira do preto. Agora eu vou passar mais outra carreira de bloquinho na cor goiaba, tá? Infelizmente eu tô aqui de frente para a janela, porque minha casa é escura, então não dá para vocês verem bem o tom assim, ó. Não dá. Mas é um goiaba bem bonito, parece até um malva, e aí eu vou passar uma carreira dele e depois eu volto e peso de novo, tá? Gente, já passei aqui o meu barbante goiaba, que ficou muito lindo, deu um destaque aí no nosso jogo de banheiro, eu amei. E agora vamos pesar. Essa daqui é a base do pé do vaso.
155 gramas, tá? Uma carreira do goiaba. Aqui é a base do tapete, 190. Vai ficar econômico, hein? Já estamos quase terminando, tem 190. E esse aqui, 147 gramas a base da tampa do vaso. Agora eu volto com outra carreira preta e depois eu peso de novo, falo com vocês. Olha, gente, passei aqui a carreira preta de novo. E abri aqui no chão para que vocês vejam como que tá ficando linda a nossa base. Não tá? Agora eu venho com o bico. Vou fazer o bico no barbante castanha, né? Castanha ou bege, né? Depende da marca. Que é esse tom aqui. Vou pesar para vocês aqui bem rapidão. Pra gente voltar depois nos bicos, porque eu só tenho hoje à tarde para finalizar essa encomenda. Porque amanhã eu já vou levar. Eu quero entregar amanhã. Essa daqui é a base do pé do vaso. 175 gramas. Essa daqui é a tampa do vaso. Ó, 165 gramas. Bem parecido, tá vendo? E aqui, por último, a base do tapete da pia, 212 gramas. Eu tô achando que tá ficando bem econômico, viu? Agora eu vou aqui passar o bico no castanho ou no bege. E depois, aí, eu vou fazer a última carreira de picôzinho nesse tom aqui, ó. Que eu esqueci o nome agora, tá? No bordô. E aí eu volto com vocês no final dos três bicos bege. Gente, voltei de novo. Tô cansada, viu? Meu joelho tá doendo, meus pés estão inchados. Ah, tô descabelada. Mas tô aqui. Preciso terminar hoje, então vamos terminar, né? Ó, vou pesar pra vocês aqui. Pé do vaso, 223 gramas. Tapete, 270 gramas, né? Vamos arredondar aí. E tampa do vaso, 214 gramas. Lembrando que agora nós temos a última carreira, né? Para passar, que é para fazer o picôzinho. E deixa eu abrir para vocês verem como que tá ficando legal o tapete. Deixa eu desligar aqui. Falta agora só passar o picôzinho. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Ficou querendo levantar, não sei porquê, né? Mas falta passar o picôzinho, tá ficando bem legal, tá? Eu tô gostando muito. E aí, passou o picôzinho no bordô. Já finalizo. E por último, vou fazer só a redinha da tampa do vaso. Vou aproveitar agora. Quero terminar daqui até o final da tarde. Pra editar esse vídeo logo. Embalar tudo, né? Tirar as fotos, que eu preciso das fotos. Embalar. E amanhã já levar pra casa da minha cliente. Falei que ia fazer a redinha depois, mas resolvi fazer logo. E agora eu tô pesando aqui pra vocês. Deu 237 gramas com a redinha. E agora eu vou ali finalizar e volto pra vocês com o resultado final, ok? Gente, finalizei aqui nosso jogo de banheiro lindo, maravilhoso. Já liguei a balancinha e vou pesar pra vocês aqui cada uma das peças. Para que vocês vejam aí o peso de cada uma final, né? Para que eu possa fazer a conta e deixar para vocês aí para saber quanto que vai de material. E aí, é claro que é uma base, tá, gente? É uma média, porque sempre vai uns gramas a mais ou a menos, depende muito da atenção de ponto de cada artesã. Mas, se vocês quiserem repetir, vocês sabem mais ou menos quanto que gasta para fazer um desses. E aí eu vou pesar cada peça separada, depois eu vou pesar o jogo junto, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui pelo tapete. Tá vendo que o detalhe do bico ficou lindo, né? 301 gramas, eu achei que ficou bem econômico. 301. Agora, pé do vaso. 254 gramas. Agora, tampa do vaso.
264 gramas. Gente, ficou muito econômico esse jogo, tá? E não ficou pequeno, não. 818 gramas, tá vendo, gente? Menos de 850 gramas eu consegui fazer um jogo e vocês vão ver que ficou coisa mais linda. Eu coloquei ele aqui, né? Só que aí parece que as cores não estão assim reais, não estão vivas. Eu acho que por conta da cor da mesa. Então eu vou colocar aqui no chão, que é branco, e aí eu acho que vai pegar melhor as cores, aí eu mostro para vocês como que ficou o resultado final deles, tá? Vocês já viram aí o peso. Vocês estão vendo aqui esse cheirinho, né? Eu tô usando, gente, agora para entregar as minhas peças, eu borrifo. Eu dou uma ou duas borrifadas nas peças e passo um ferrinho antes de entregar para que a peça fique toda retinha, né? Toda bonitinha. E esse cheirinho é um cheiro maravilhoso, um cheirinho de chiclete, né? Aí sempre eu jogo. Já joguei nesse daqui, falta jogar no amarelo, que eu tô ali com aquele outro jogo amarelo que eu já postei o vídeo, depois vocês vão lá olhar, tá? E aí, falta jogar no amarelo, falta passar ferro e embalar tudo, né? Porque hoje eu já trouxe aqui para deixar para a cliente vir buscar, né? Na casa da minha patroa, porque é parente dela. Então, eu vou colocar abertinho aqui no chão para que vocês vejam como que ficou lindo. Além de econômico, ficou muito lindo, tá? Gente, abri eles aqui no chão. Olha como que ficou lindo, gente do céu. Infelizmente, eu esqueci de trazer a fita para medir, não sei se aqui tem. Mas eu pesei para vocês, né? O tapete, ele não ficou um tapete pequeno. Deixa eu levantar. Gente, eu tô com a cachorrinha aqui no colo. Olha aqui, Meg. Fala, oi, gente, tudo bem? Tô com a cachorrinha da minha patroa aqui, porque eu fiquei com medo dela cheirar o jogo e acabar fazendo xixi em cima. Então, tô com ela aqui no colo, segura, né? E aí, quero saber a opinião de vocês. Eu gostei demais. Olha, o pé do vaso ficou grande. Esse detalhe, gente, essa cor goiaba deu toda a diferença no jogo. Toda a diferença. Houve um contratempo aí na produção que eu não acabei não comentando com vocês, né? Mas eu tinha feito o jogo quando faltava só passar essa carreirinha de bordô no bico. Eu percebi que que o tapete estava encolhendo. Aí eu falei, tá faltando mais um bico em cada peça. Para fazer isso, eu precisei desmanchar até essa primeira carreira de bloquinho preta. E aí, como eu tinha usado para fazer essa parte que tá de goiaba, eu tinha usado um outro tom de rosa que eu tinha de sobrinha. Só que ele tinha dado sim a continha. Então, como eu ia precisar fazer aumento nas três peças, né? Desmanchei todo o bico, desmanchei quase todo o tapete, né? Para poder refazer, eu sabia que a quantidade que eu tinha usado primeiro não ia dar certo. Aí eu procurei e achei esse goiaba. E eu vou falar para vocês que a peça era uma antes desse goiaba, depois do goiaba foi outro. Então ontem, o dia de ontem, eu passei o dia inteirinho para desmanchar esses bicos e refazer. Terminei ontem, graças a Deus, ontem já é bem de tardinha. Terminei não, terminei de passar até o bege. Aí ontem à noite eu peguei as três peças, passei o bordô nas pontas, né, os picôs. Essa madrugada, enquanto eu rezava com o Frei Gilson, eu fui fazer os arremates, demorei as 2 horas do rosário, bati para fazer arremate, porque como eu precisei desmanchar e refazer, aconteceu que eu precisei fazer muita emenda, porque eu trabalho muito com sobra, né? Então, muitos dos fios que eu uso, não dos que eu comprei para fazer, mas, por exemplo, do preto, eu não ia poder colocar no cone de novo, apesar de que eu tenho muito preto, mas eu precisava usar esses aí. Então, eu não ia ficar fazendo mais bolinha de sobra, sendo que eu poderia reutilizar. Então, eu fiz muita emenda, porque eu precisei fazer como precisei fazer aumento, né? Então, foi muita emenda mesmo que eu precisei fazer. Então, eu demorei as 2 horas para fazer todos os arremates e deixar a peça assim perfeita. Aí, antes de sair de casa, eu passei ferro, passei o cheirinho. Aí, eu trouxe para embalar. Eu vou soltar a cachorrinha um pouquinho aqui e vou mostrar para vocês a redinha. A redinha ficou a coisa mais linda, né? A redinha, vocês já sabem, eu gosto da redinha da Rose, daquela redinha colmeia.
E aí eu coloco 2 miçanguinhas, 2 pérolas, a mesma que eu coloco no jogo, eu coloco nas pontinhas aqui, ó. Vou ver se depois eu coloco lá no vaso para vocês verem como que fica. Ó, eu gosto dessa redinha principalmente por isso, olha. Fica bem simétrico, tá vendo? Bem retinho aqui, não fica como aquela teia de aranha que a gente acostumava fazer antes, que ela ficava torta, ela começava embaixo e depois ia subindo. Essa daqui não, ela fica toda retinha, então fica mais bonita, né? E um desenho diferente também, legal. Quando eu coloco ali na tampa do vaso, fica o desenho da colmeia perfeita. Ai, ó, a cachorrinha já tá aqui em cima. Deixa eu filmar ela pra vocês verem como que ela é linda. Deixa eu tirar também, é que ela faz xixi aqui. Meu Deus, não pode. Ui! Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Fiquem todas com Deus. Deixem nos comentários a opinião de vocês, tá? Fala pra mim se vocês gostaram ou não. Eu amei essas combinações. Gostei muito do peso, achei bem econômico e um jogo até grande, né? Ele não deve ter 75, mas eu acho que pelo menos 70 centímetros o tapete tem. Então, eu fiquei, assim, feliz demais com o resultado desse jogo, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E tem mais, viu, gente? Tem mais jogo de banheiro que eu tô produzindo aqui. Nem vou mostrar o spoiler pra vocês, mas eu tô produzindo umas peças diferentes. Não vai demorar pra eu voltar aqui no YouTube pra gravar pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus e tchau! Girls and shit. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like